Amém? Boa noite, igreja, graça e paz. Quem está feliz com o nosso Deus, diga amém. Também estou muito maravilhado com Ele. Gostaria que a gente ganhasse tempo, que hoje nós temos aqui ainda que celebrar a Santa Ceia, e você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 4, vai estar aqui, para você que não trouxe a sua Bíblia, acompanhar, amém? Quero agradecer mais uma vez a presença do meu amigo ali, que está nos visitando, né? Uma pastora que está ali atrás da coluna, que a gente já sabe, né? Que tem um chamado, e Jesus cobra. Espero que Deus ele venha falar o coração da sua noiva essa noite. Quero agradecer a presença dessa família linda hoje também, que nos dá o ar da sua graça. Lorena, que hoje veio nos visitar novamente, né? E aquela jovem ali hoje que... Essa jovem não, as duas que estão ali atrás com o bebê no colo, que nos visitam também. Quero que vocês se sintam em casa, se sintam acolhidos por esse ministério, e que hoje Deus possa falar ao seu coração essa noite. Eu sei que muitos tiveram um dia cansativo, um dia puxado, mas que hoje você possa revigorar a sua força no Senhor Jesus nesse lugar. Amém? Vamos ler o que diz a Bíblia aqui no livro de Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 7. A gente vai ler, conforme for falando, o Wallace vai... A gente vai ler até o versículo de número 9, 7 ao 9. Diz assim: E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Síria, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas multidões, e darei na tua mão. Próximo versículo diz assim: Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Próximo versículo diz assim, para a gente finalizar: E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será a tua honra na jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá à Síria. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Amém? Somente ter aqui essa palavra. Peço que você pegue na mão do seu irmão aí, que está ao seu lado, que esta noite Deus ele possa vir falar ao seu coração. Fale com o seu irmão, diga: irmão, nós estamos num propósito. Diga para ele: irmãos, nós estamos num propósito. Mesmo que os processos sejam difíceis, nós vamos chegar. Declare para ele: nós vamos chegar. Não, mas diga mais forte: nós vamos chegar. Mesmo que não seja favorável, igreja, nós vamos chegar lá. Sabe por quê? Porque é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus para nossas vidas. Então hoje, nessa mesma fé, nessa mesma unção, nessa mesma intensidade, eu peço que você feche seus olhos e que você possa unir a sua fé com a minha essa noite e orar ao Senhor. Pai, Criador do céu e da terra, grande és o Senhor nesse lugar, e de nada que irá acontecer não seria possível se o Senhor não permitisse. Sei que esta noite é uma noite diferente, porque uma nova aliança iremos, Senhor, estabelecer contigo. Então esta noite abra os céus sobre esse lugar, e a tua nuvem de glória possa resplandecer sobre a tua igreja. Traz, Senhor, a resposta, traz a solução para problemas aqui, e fala com aquele que o Senhor tiver de falar, e aquele que o Senhor tiver de usar, usa para trazer, Senhor, aquilo que o Senhor quiser falar com a tua igreja. Eu te peço algo, ousadia, Senhor, essa noite. Manda, Senhor, para esse lugar anjos para lutar contra todos os empecilhos, sobre todos os guilhões, mas que a tua presença possa estar nesse lugar e faça acontecer prodígios e maravilhas. Assim eu te peço, em nome de Jesus, que a igreja diga amém, e que você possa aplaudir o Senhor e tomar o seu assento esta noite. Aleluia. Queridos, nós temos hoje aqui um tema que fala sobre as 3 fases da igreja. Diga: as 3 fases da igreja. Não, diga bem forte: as 3 fases da igreja. E às vezes você está vivendo essa fase e você não entende essa fase. Hoje a gente pode perceber, queridos, que
Não tem sido nada fácil para mim, não tem sido nada fácil para você. As coisas têm tomado rumos diferentes e algo insignificante tem acontecido na vida de muitas pessoas e nós não temos percebido aquilo que Deus ele tem preparado. Você pode olhar, como eu vi nos status de algumas pessoas, né? Uma pessoa que disse mesmo assim: ei, se a alegria veio amanhecer, me avise quando esse dia amanhecer, porque para muitas pessoas nunca amanhece, porque sempre tem passado por uma das fases que a igreja tem vivido. E quem é a igreja? A igreja é eu e você, quando se reunimos, né? Ah, pastor, mas eu sozinho sou igreja. Não, você é templo, você é parte do corpo, mas igreja é isso aqui, quando estamos nessa comitiva. E eu sei que a igreja ela tem passado muitas dificuldades, a igreja tem sido contra-atacada, a igreja tem sido bombardeada, e você pode dizer especificamente: eu, pastor, tenho passado por muitas lutas, muitas crises. Eu sei que eu também passo as minhas lutas. Às vezes você olha no sorriso de uma pessoa, ela sorrindo, mas você não sabe o vazio que ela tem passado por dentro. Você olha essa pessoa tentando dar o seu melhor, mas você não sabe o que ela tem passado para fazer e proporcionar para você o seu melhor. E às vezes nós olhamos com nossos olhares julgadores e dizemos: não, essa pessoa não é digna de estar aqui, porque não se esforça. Mas só que nós não sabemos o vale que ela está passando, não sabemos o deserto que ela está passando, não sabemos as lutas, as crises que ela tem vivido interiormente para que ela pudesse estar aqui. E hoje eu gostaria que você entendesse que você vai passar por todas essas fases, mas quando chegar lá no final, você vai ter a sua recompensa, o seu galardão, a sua vitória. Eu fico observando aqui uma das primeiras fases que nós vamos falar sobre deserto. E quando se trata de deserto, quem vem à sua memória? Ah, um homem chamado Moisés passou pelo deserto, passou por tantas dificuldades, passou por tantas das lutas. E eu não vou aqui frasear uma palavra que venha trazer sobre a sua memória algo sobre Moisés novamente, mas eu quero que você entenda o propósito do deserto. Para qual foi o motivo maior que Deus ele levou Moisés a voltar ao deserto? Para que ele pudesse trazer à memória algo para trazer o povo a viver uma vida de liberdade novamente. A gente observa que o deserto ele vem trazer várias coisas para você. Olha, se coloca a primeira fase aí, o deserto. A gente aprende muito com o deserto. E quando Deus ele leva um homem no deserto, a gente pode observar que não é simplesmente para que você possa passar pelo sofrimento, não é simplesmente para que você possa passar por muitas lutas, não é simplesmente para que você possa passar pelo vale da sombra da morte. Não é isso. Deus ele quer que você passe esse deserto para que você entre numa escola. Deus ele tem o deserto como uma das suas faculdades. E eu creio que quando você entra numa faculdade, você entra com uma pessoa leiga, uma pessoa sem muito conhecimento, e quando você volta de lá, você vem formado. Você vem com o peito estufado, com um olhar, com um horizonte muito mais viável para você, porque você se submeteu a aprender. E o deserto do Senhor, ele te leva a aprender. O deserto do Senhor te leva a viver experiências que você nunca viveu. E quando eu falo dos processos, é você passar por esse deserto. O deserto ele vai te levar em lugares que você nunca quis estar. O deserto vai te levar a viver momentos que você nunca quis enfrentar. Mas também o deserto ele vai formar em você uma estrutura, um caráter, uma personalidade, um algo tão forte que você vai dizer: ei, pode vir quantos desertos vier, mas hoje eu estou preparado para viver esse deserto. Pode colocar, porque hoje eu vou ter estrutura, hoje eu vou ter uma base para me colocar diante de qualquer pessoa a minha experiência que eu tive. E por que Deus ele leva pessoas ao deserto? Qual é o motivo real para Deus ele levar o povo a viver o deserto? A Bíblia fala, quando você entende lá no livro do Êxodo, principalmente quando ele diz que o povo de Israel pecou novamente diante da face do Senhor. E quando o povo de Israel passa por esse processo de pecar de novo diante do Senhor, Deus ele começa a deixar o povo em exílio. O povo começa a viver uma escravidão absurda. E o povo começa a cair em si, que eles continuam a pecar, mas ele tem um Deus que pode perdoar esse pecado. E Deus ele dá tempo para tudo, irmãos, assim. Deus ele prepara um tempo para todas as coisas. E a Bíblia fala que Deus ele levantou Moisés, levou lá naquela sarça, quando ele levava os animais do seu sogro Jetro para tomar água. E Deus ele fala: você vai voltar lá no Egito e você vai tirar o meu povo da escravidão. Fica imaginando Moisés dizer: mas por que eu tenho que voltar lá? Diz: porque eu te preparei, foi para isso. Eu te levantei, foi para isso.
No tempo de tantas dificuldades, no tempo de muitas lutas, no tempo de perseguição, Deus ele proveu que a sua mãe, Joquebede, tivesse um filho e colocasse numa cesta para que ele pudesse ir ter todos os incentivos de um palácio. A Bíblia fala que a irmã de Faraó pega Moisés e ele é criado dentro de costumes, ele é criado dentro de uma hierarquia, ele é criado dentro de um contexto a qual ele se tornou um homem de muita sabedoria. E a Bíblia fala que quando ele entende que ele não é um egípcio, ele é um hebreu, e ele vê um homem hebreu sendo espancado, ele vai tomar um posicionamento diante daquilo. E ele começa a matando um homem. E esse homem foge, Moisés ele foge com medo da retaliação que o próprio Faraó pudesse trazer sobre a vida dele. Só que ele não entendia que aquilo ali era um processo que Deus estava fazendo para que pudesse formar nele uma personalidade, um caráter. Mas onde eu quero chegar, eu quero que você entenda que o povo já vivia sofrendo há muitos anos. Fique imaginando, como eu já falei aqui, Moisés nascer, Moisés crescer, Moisés fugir, aí ter a promessa de Deus para o povo de Israel, para que o povo viesse sair daquele cativo. Porém, existe uma indagação, mas por que Deus ele não podia fazer assim para que o povo viesse viver uma vida de escravidão longe dali, viver uma vida longe da escravidão e viver uma vida de liberdade? Deus ele precisava para que o povo entendesse que o deserto é uma escola. E eu creio assim que sem Deus nada nós podemos fazer, sem Deus não podemos caminhar, sem Deus não podemos andar, sem Deus não podemos respirar, sem Deus não podemos fazer nada. Tudo é dele, tudo é para ele, e por ele são todas as coisas. E a Bíblia fala que quando Deus ele levanta Moisés e ele diz: ei, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Moisés teme porque viu a sarça não queimar. E Deus diz: olha, você foi hoje o homem incumbido a tirar o meu povo da escravidão, porque eles têm clamado, eu tenho ouvido atentamente o clamor desse povo. Mas Deus deixou passar tanto tempo, a vida daquele povo, para até a chegada de Moisés. E quando Moisés chega, algo transformador acontece. Por quê? Porque Moisés ele simplesmente não foi mostrar quem é Deus, mas mostrar o poder que tem Deus. Por quê? Porque quando ele chega, ele diz mesmo assim: ei, o meu Senhor mandou dizer para te soltar esse povo. E quem é o teu Senhor? Como é o nome dele? Ele mandou dizer: eu sou o que sou, e acabou. E não tem mais o que questionar. E como que tu vem me pedir e eu vou soltar o povo da seguinte maneira? E vai? Não, Deus mandou fazer tal coisa e fez. Então, naquele tempo, aqueles magos, aquelas pessoas, adivinhos, começaram a fazer coisas que também ele tinha o poder. Só que ele chega a Deus e eles também sabem fazer coisas dessa forma. E o povo está lá esperando uma resposta. O povo está passando pelo deserto. O povo vive no deserto. O povo era oprimido. O povo trabalhava. O povo só comia aquilo que cabia a ele. Então o povo não tinha o poder de se nutrir da forma mais digna possível. E chorava, e Deus ouvia. E Deus falava: vai lá e faz diferente. E a Bíblia fala que ele foi lá e algumas pragas aconteceu. E começou a quebrar a estrutura de Faraó. Porém, quando chega no momento da mortandade dos primogênitos, Faraó não consegue se conter e diz: leva teu povo onde que acabe com o meu, e tira o povo daqui. Porém, a Bíblia fala que Deus ele fala para Moisés da seguinte forma: mas eu simplesmente vou endurecer o coração de Faraó. Hoje muitos de nós temos um coração endurecido, não porque Deus ele fez o nosso coração ser endurecido. O nosso coração tem sido endurecido pelo fato de não ouvirmos aquilo que Deus tem falado. Deus ele tem falado no meu coração, Deus tem falado ao seu coração, Deus tem mostrado através de pessoas, Deus tem falado através de palavras, Deus ele tem falado através de louvores, Deus tem falado através de mensagem pela madrugada. Pessoas têm se importado para falar contigo no WhatsApp, e muitos aqui têm endurecido o seu coração e Deus não tem poder de agir. Sabe por quê? Porque ele não vai interferir naquilo que ele conquistou lá no Calvário através de Jesus, o livre-arbítrio. Porém, quando chega um certo ponto, a Bíblia diz que o povo vai passando, e chega um certo tempo que o povo está diante de um mar, e o povo começa a dizer: é justo tirarmos de lá onde tínhamos o que comer e morremos aqui. Ah, povo atribulado, estava tendo a provisão de Deus e ainda continua ainda questionando. E a Bíblia diz que Deus, com tudo isso, manda o maná, manda a provisão, manda a chuva, manda sol, manda nuvem, manda o que fosse necessário. Entrou codorna, entrou maná, entrou tudo, e o povo continuava murmurando. E hoje você pode dizer: eu tenho passado o meu Egito,
eu tenho passado no Egito, eu tenho passado no meu deserto, eu tenho passado pelo vale da sombra da morte. Por quê? Às vezes olhamos o que não temos assim, e não valorizamos aquilo que Deus ele já tem nos dado. Queremos mais, mas não sabemos priorizar aquilo que nós já temos, o pouco que temos. E como é que Deus ele vai fazer multiplicar aquele pouco que você tem na mão, se você nunca consegue ser grato? O homem endurece o coração para aquilo que Deus ele faz. O homem endurece o coração para aquilo que Deus ele fala. Semana passada eu falei que Deus ele não tem problema de te fazer um homem próspero, uma mulher próspera, mas desde que você não inverta os papéis de adorar Ele como prioridade. Só que o homem tem papéis invertidos, por quê? Porque o seu coração, ele procede as coisas boas e as coisas más. E a minha Bíblia diz que onde tiver o teu coração, lá vai estar o teu tesouro. Onde tiver o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. E onde tem colocado o teu coração hoje? Aonde tem ficado Jesus hoje? Aonde tem ficado, igreja? Será que o nosso coração ele tem uma abertura aqui para que Jesus pudesse estar? Você vai dizer, ele está, mas em que prioridade? Em que patamar Jesus ele vai estar? Como eu falei, eu não vou questionar com você a forma que você ama, mas você ama. Mas será que Jesus ele tem esse direito de ser amado por você da forma que ele merece? Da forma que ele precisa ser amado? Será que Jesus ele precisa mendigar o teu tempo, a tua conversa, a tua oração, a tua dedicação, o teu devocional? Ele não precisa, porque ele é Deus. Só que é um papel inverso. Nós precisamos e não fazemos, porque endurecemos o nosso coração. Aí passamos pelo nosso deserto. Mas quando nós passamos pelo deserto, a escola de Deus ele nos traz uma resposta. Vem crescimento, vem maturidade, vem multiplicação, vem bonança, vem tudo. Portas que estavam fechadas vai se abrir. Coisas que para você era impossível vai se tornar possível. O deserto da tua vida vai se tornar um manancial. Sabe por quê? Porque quem entra na faculdade nunca vai ser desaprovado, porque Deus prova aquele que Ele ama. E quando você entrar, pode ter certeza que lá no final você vai sair todo arrebentado, mas você vai sair digno de um homem e uma mulher de vitória. Às vezes a gente olha para um homem que está bem sucedido na vida. Ah, aquele camarada de hoje, ele tem o bom e do melhor, ele tem o melhor carro, tem a melhor casa, tem melhor isso, tem melhor aquilo. Amém que ele tem aquilo. Deus, ele fez o sol sobre ele, sobre a minha vida, sobre a tua, sobre todo mundo. E por que você também não tem? Não soube aproveitar as oportunidades. O nosso coração ficou focado em outras coisas. E aquele camarada tem orado, tem buscado, tem pagado um preço, levanta 5 horas da manhã para ir trabalhar, enquanto muitos têm acordado 8, 9, 10 horas da manhã até meio-dia. E quer ter recompensa que nem aquele que trabalhou mais cedo. Aí você passa pelo seu deserto, aí depois você vai culpar Jesus, porque Jesus ele é tão bom na vida do A, do B e do C, e não é na sua vida. Pesa, coloque na balança. É justo, é digno o que está acontecendo, é aceitável. Como queremos ter bênção se não pagamos algo por ela? Como queremos ser recompensados se não oramos pelo aquilo que queremos? Ah, pastor, o senhor está pegando pesado? Não estou pegando pesado, não, estou falando aquilo que veio a chacoalhar o seu coração. Você pode dizer, pastor, mas não está escrito, o choro vai durar a noite toda, mas a alegria vai amanhecer. Ela vai amanhecer, desde que você tem um coração voltado para Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem um coração voltado para Deus e você prioriza Deus, e Deus ele vai priorizar as tuas coisas, o deserto na tua vida não vai se fazer presente. Foi sim necessário para que formasse em você um caráter, uma estrutura, uma personalidade, para que lá na frente você não venha se corromper com coisas que Ele vai colocar na tua vida. A Bíblia fala lá no livro de Provérbios 30, Senhor, eu não quero riqueza para que eu estando farto, eu não venha dizer que eu não dependo mais de Ti, mas eu também não quero pobreza para que eu venha furtar e entristecer Teu nome. Eu quero uma medida justa para me viver todos os dias. E essa justa medida tem sido colocada, a porção todos os dias na tua mesa, na tua casa, na tua família. Você pode olhar para você e dizer, hoje eu não tenho dinheiro, mas hoje você tem mais do que dinheiro, você tem Jesus que é o dono do ouro, da prata e de tudo. Uma vez, pastor Márcio, eu escutei uma ilustração do pastor Lucinho, lá da Lagoinha. Ele falou uma coisa bem interessante, que ele disse que alguns dos irmãos já escutou essa ilustração. Ele falou que tinha um camarada aqui de uma certa cidade que ele gostava de colecionar quadros bonitos, valorosos.
E era um colecionador nato. Quando foi uma vez, o filho dele foi convocado para ir para uma guerra. E ele deixou o filho ir com o coração muito apertado, porque era o único filho que ele tinha. E quando esse filho está no momento da guerra, eles ficaram encurralados dentro de uma trincheira. Quem serviu o exército sabe o que é trincheira. É um buraco no chão, onde as pessoas começam a se abrigar ali. E chegou a um certo ponto que o exército inimigo ele vai começando a se aproximar. E o filho desse colecionador de quadros diz da seguinte maneira, dizer, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que se posicionar. E aí ele diz assim, mas sim, o que nós vamos fazer? Ele disse, olha, eu vou sair daqui, dentro dessa trincheira, e eu vou atirar. Eu vou atirar de tudo quanto é jeito. E eles vão tirar a atenção para mim, vocês vão e entram naquela mata, e vocês se refugiam e fogem, mas você vai morrer. Disse, alguém tem que morrer. E eu estou aqui colocando a minha vida como sacrifício para salvar de vocês. Ele disse, tu tem coragem? Tenho, então eu vou fazer. E ele sai, ele atira, e o exército começa a perseguir, e os outros fogem. Os camaradas, quando chegam no quartel, disse, poxa, o fulano fez algo herói. Foi um herói, fez algo assim de muita bravura, porque se não fosse por ele a gente estava morto. E agora como vamos dar um recado para o pai dele? O camarada disse assim, eu tenho uma ideia, o pai dele gosta muito de quadro, vamos fazer um quadro bem grande e dar de presente para ele, a gente vai dar a notícia. O camarada fez um quadro, uma moldura assim bem bonita, bateram na porta do camarada. O camarada atendeu, ele disse, pois não, ele disse, senhor, eu sinto muito trazer uma resposta muito negativa para o senhor, mas o seu filho morreu em combate. O camarada ficou triste por ali, chorando. Ele disse, mas nós trouxemos algo para trazer a memória do seu filho para o senhor, fizemos esse quadro. O camarada pega aquele quadro, tira o quadro mais valoroso que ele tinha dentro da sua casa e coloca o quadro do filho. E todo dia ele ficava sentado olhando para aquele quadro. Eu fico imaginando aqui a memória de um pai. E chega um tempo que ele morreu de tanta saudade. E aí ele fez um testamento. E depois que esse homem morreu, disseram que era para fazer um leilão dos quadros. No dia do leilão, o camarada pegou e disse assim, olha, o primeiro quadro que nós vamos fazer o leilão aqui é o quadro que tem por nome o filho. O filho. Quem dá 10? Aí o camarada, que a gente vai dar 10 nada. Tira esse quadro daqui. Esse quadro aqui não tem valor de nada. Tira esse quadro daqui. Quem dá 20? Ninguém deu 20. Aí um camarada levantou lá do fundo e disse assim, eu dou esses 20 reais. Vendido. Aí o camarada chegou e disse bem assim, e agora nós damos por encerrado o leilão. O camarada disse assim, mas como que pode? Agora que o leilão começou e você vendeu primeiro esse quadro aí que não tem valor, não tem nada de importante para nós, e você vem dizer que acabou o leilão, e esses outros quadros, porque o seu fulano, antes de morrer, ele deixou um testamento escrito da seguinte maneira, quem levar o filho, leva tudo. Hoje tem gente que tem priorizado tantas coisas, e Jesus, que é o nosso tudo, nós temos colocado de escanteio. Você pode ter ouro, você pode ter prata, você pode ter riqueza, você pode ter status. Se Jesus não tiver na tua vida, aí a Bíblia vem lá no livro de Marcos, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma, perder a sua vida, perder tudo aquilo que você conquistou nessa terra. De que vai valer? Do que vai adiantar? E às vezes o homem tem tudo, mas não tem nada, porque vive uma vida de opressão, uma vida de humildade, de humilhação. O homem vive uma vida de sofrimento e de isolamento. Por quê? Porque o dinheiro não pode trazer felicidade, ela vai te trazer momentos. E muitos de nós temos se isolado porque não conseguimos o que queremos, o status, conhecimento, não conseguimos. Aí você está passando pelo deserto. O Wallace tem como colocar bem aqui escrito deserto? E eu quero aqui falar sobre o segundo ponto que a igreja tem passado. O primeiro ponto que a igreja tem passado pelo deserto. E quando você passa pelo deserto, você pode observar que quando você está no momento de bonança, muitos vão estar com você, celebrando você, lutando ao seu lado, estamos contigo, bate na tua costa. Mas entra no deserto, você vai viver só. Você não vai ter ninguém para te acompanhar. Não vai ter ninguém que dizer, como é que você está? Eu posso te ajudar de qualquer maneira, de qualquer forma eu posso te ajudar.
não vai ter ninguém, porque você vai estar sozinho. Mas eu quero te dizer que Jesus sempre vai estar com você no momento das suas lutas, no momento da sua dor, no momento da sua crise, no momento da sua ansiedade, da tua dificuldade. Jesus, ele vai estar lá, provendo o bom e o melhor para você. Isso que você está usufruindo hoje pode ser para você ou não o melhor, mas é a porção que você necessita para viver todos os dias. Porque se Jesus te desse aquilo que o teu coração almeja, você estaria aqui hoje muito difícil. Se você tivesse um coração voltado a receber tudo aquilo que Jesus tem para você, você não estaria aqui, sabe por quê? Porque o homem não está preparado para receber aquilo que vem dos céus. Não está ainda. O coração não está ainda voltado para Deus. E eu quero falar sobre o segundo ponto que a igreja tem passado. Coloca aqui, Wallace. Vale. A gente olha o contexto da história a qual nós contamos aqui, que o povo de Israel está passando por dificuldade, o povo de Israel está vivendo um momento de luta, de crise, de ansiedade, de desespero, ponto a ser levado a cativo de novamente. Aí Deus, ele começa a falar sobre uma mulher chamada Débora. Ela era profetisa da época, ela que comandava, ela que mandava e desmandava. E Deus, ele fala através de Débora, diz, fala para Baraque para ele descer lá no vale. E onde que Baraque estava? Nos montes. E quem está lá em cima nunca pensa que vai descer. Quem está em cima do pedestal nunca quer descer. Por quê? Porque um dia você saiu de lá, mas se for necessário voltar, você vai voltar. Porque quando Deus faz você descer no vale, Ele vai tratar algo na tua vida. Porque quando Ele falou de Jeremias, desce a casa do oleiro, e Ele disse, Senhor, ali tem um oleiro moldando vasos, porque assim como o vaso na mão do oleiro, assim é você nas minhas mãos também, ó casa de Israel. Quando Deus, ele quer que você desça, porque Deus, ele quer trabalhar em algo específico. Quando Deus, ele te leva à olaria, é porque ele quer moldar você. E essa olaria se chama vale. Baraque, ele não queria descer o vale, por quê? Porque ele estava no monte. De lá ele tinha uma visão privilegiada, ele tinha uma estrutura melhor. Ele não necessitava descer naquele vale para se submeter. Por que o vale? Porque o vale é um lugar de isolamento, o vale é um lugar de sofrimento, o vale é um lugar de solidão, é um lugar que ninguém quer estar lá, é no vale. Por isso que ele diz, eu vou passar pelo vale da sombra da morte, quer dizer, é um lugar de difícil acesso, é um lugar onde você vai passar por necessidades. Necessidades, pastor, vai. Tudo vai ficar escasso, tudo vai ficar difícil, vai haver choros, vai haver momentos de crise que você vai precisar buscar mesmo no Senhor, senão você vai dizer, me leva, que nem Jó disse. E Deus, ele não quer isso. Deus, ele quer preparar o seu coração. E é através do vale que Deus, ele vai mostrar a vitória para você. É através do vale que Deus, ele vai levantar você como homem e mulher de excelência. É no momento do vale que Deus, ele vai provar o teu caráter. É no momento do vale que Deus, ele vai formar em você uma estrutura. Quando Deus, ele fala para o profeta, diz assim, ei, sai do vale porque hoje eu quero falar contigo. Muitos homens e mulheres têm vivido no deserto e vale e não conseguem sair de lá, porque não tem recorrido à fonte. E a nossa fonte é uma fonte inesgotável. Jesus é uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus, ele nunca vai medir esforço para ir ao teu encontro. Se você estiver no vale, ele vai estar lá. Se você estiver no deserto, ele vai estar lá. Se você estiver na cova do leão, ele vai estar lá. Se você estiver na fornalha, ele vai estar lá. Aonde você imaginar. Sabe por quê? Porque ele é onipresente. Ele está nesse lugar. E ele conhece o teu deserto, ele conhece o teu vale. E ele quer tirar você desse daqui e te colocar num lugar de honra. Mas como isso vai acontecer? No momento que você se decidir. Então quer dizer que quando eu sair daqui a minha vida vai mudar? Vai mudar desde o momento que você nasceu. Basta você direcionar seu caminho correto. Mas eu quero te dizer, se hoje você se decidir, hoje, Senhor, eu quero sair daqui, eu vou continuar uma trajetória e vai ser diferente. Ei, vai ser mais perseguição. Vai ser mais lutas. Vai ser mais tribulações. Você vai chorar mais. Você vai se decepcionar mais. Você vai se magoar mais com pessoas. Porque servir Jesus não é fácil. Servir Jesus não.
O mundo está aí te oferecendo coisas que o mundo te proporciona. Ah, o mundo tem coisa maravilhosa? Tem. Mas a minha Bíblia ela diz, louco, não sabeis vós que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, mas aquele que se faz amigo de Deus, ele se torna inimigo do mundo. E hoje quem somos nós diante do Senhor? Que deserto você está passando hoje? Ah, minha vida está escassa, está escassez, está pior do que uma areia no deserto, com esse sol da Manaus escaldante, que tem ali uma temperatura de 40 graus. Ei, se você acha que está ruim aqui, vai para o inferno. Que Ele está lá. Jesus, Ele te dá uma oportunidade todos os dias. Jesus, Ele está te dando chance todos os dias. Arrependei-vos e você vai receber aquilo que é da parte de Deus. Imagina se João Batista viesse e dissesse: raça de víbora, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se você não se arrependeu, o que te destina é o inferno. E aí? Aí nós estamos no nosso vale, mas eu não abro mão daquilo que eu quero, então fique aí. Mas se você está cansado de viver um deserto, se você está cansado de viver esse vale, eu quero te dizer que o meu Jesus, Ele diz: ei, vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele ainda fala mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vai haver mais vale quando você voltar para Cristo, e mais vale ter quando você está sem Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si, e negar a si mesmo é muito difícil. Negar a gente mesmo, se negar, é muito difícil. Irmãos, quando Paulo ele fala aos Coríntios, se o homem pudesse se julgar, ele se condenaria hoje? Se condenaria, sim ou não? Não. Porque para ele, os olhos dele, ele é perfeito. Não, está tudo tranquilo. Mas a minha Bíblia diz que o Senhor, Ele sonda o quê? O nosso coração. É de lá que procede todas as nossas atitudes, as nossas ações. Por que o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti? Então a palavra ela tem que estar do nosso coração. Porque o nosso coração é sentimentos. Hoje você pode estar sentindo: ai, eu me sinto mais baixo que apartamento de minhoca, porque ninguém olha para mim, ninguém vai olhar para ti mesmo, não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele trata aquele que Ele ama. Deus, Ele corrige aquele que Ele quer bem. Deus, Ele trata de uma forma diferente com os seus. A Bíblia fala que quando Pedro, João e Tiago estavam juntos, Jesus, Ele tinha mais apreço com aqueles, mas não de forma de amar, mas ele tinha mais uma atenção com aquelas pessoas. Se você fosse olhar, por que você se sente inferior a outras pessoas? Por que você se sente menosprezado diante de outras pessoas? As nossas atitudes nos colocam em desertos e vales. A Bíblia fala que Jacó chegou a cair a ficha dele, e ele disse: ó, hoje eu tomei uma decisão, hoje nós vamos em encontro de Esaú. Mas será que ele não vai querer te matar porque tu tirou a bênção da primogenitura dele? Não, eu vou ter que estar lá, eu vou ter que ir lá. E Jacó ele pega os seus servos, os seus animais, as suas criadas, pega os seus filhos, pega tudo e vai. E ao longe ele se depara com a casa do seu irmão. E o que ele diz? Vocês passam, porque eu vou ficar aqui. E aí, a Bíblia diz que quando todo mundo vai, o anjo aparece. E Jacó tem aquela luta acirrada com aquele anjo. E você sabe que aquilo ali era no val de Jaboque. E Jacó ele lutava com uma intensidade simplesmente porque ele queria o quê? Ele queria ser abençoado.
E qual intensidade você tem buscado o Senhor para ser abençoado? Ou você quer que a sua bênção caia de paraquedas? A Bíblia diz que quando Deus, Ele quer te abençoar, Ele vai levantar um gigante na tua vida, para saber se você merece ser abençoado. Quando você quer uma cura, você quer um milagre, Deus, Ele vai levantar um gigante, para se fazer presente, para que Ele possa te honrar diante da tua dificuldade. Israel não passava dificuldade, de afronta, de medo diante do gigante. Deus, Ele não levantou, mas o que aconteceu? Quando foi vencido, Deus, Ele deu a honra. Hoje você tem que ser honrado diante de Deus através das lutas que você tem passado. A Bíblia fala que quando Jacó, ele amanheceu e o anjo disse: qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Ele disse: hoje não é Jacó, será Israel. Hoje Deus, Ele quer mudar a história de muitas pessoas aqui. Deus, Ele quer mudar algo do teu passado que hoje te aprisiona no teu presente, para que o teu futuro seja perfeito. Se eu pudesse voltar lá no passado, eu ia corrigir isso. Então se arrepende hoje, que o meu Deus, Ele é um Deus que visita a primeira, terceira, quarta geração. Ele pode voltar lá onde foi a raiz que culminou isso, e apagar e fazer da tua história como de Israel. Não do povo, mas de Jacó, que se tornou Israel. Por quê? Porque ele era um enganador, era mentiroso. Ele se tornou um homem digno, e foi através dele que veio as tribos. Só que nós estamos passando por um vale. Eu estou tão ruim que hoje ninguém nem ligou para mim, nem vai ligar. Hoje ninguém se importou comigo e nem vai se importar. Sabe por quê? Porque o tratamento de Deus machuca, o tratamento de Deus dói. Deus, Ele toca naquela ferida para que você grite, e Ele sabe que você depende exclusivamente dEle. Mas também tem um porém. Quando Deus te tirar desse vale e te coloca aqui, Wallace, esse terceiro ponto: os montes. Vamos colocar montanha. Ei, a Bíblia fala de uma história de um certo homem que ele era pescador. E eu falei aqui na igreja um tempo assim, que Pedro era um pescador nato, conhecedor de pesca. Mas assim como eu e você, ele se frustrou porque ele tinha suas obrigações e não conseguiu cumprir o seu papel como provedor. Tinha família, tinha funcionários para pagar, porque naquele tempo a moeda de troca era o peixe. Não conseguiu. Só que chegou Jesus e disse: ei, no momento que tu se acha desonrado, eu vou te colocar no alto novamente. Puxa o barco para as partes mais fundas e lança a rede. Mas, Senhor, o mal do homem indagar, o mal do homem questionar, o mal do homem perguntar. Quando Deus tem milagre, não é para ser questionado, é para ser vivido. E ele entende, ele diz: mas segundo a tua palavra eu vou lançar. Então faça segundo a palavra de Jesus na tua vida hoje. E a Bíblia diz que quando ele joga a rede, vem cheia de peixes, e Deus começa a colocar em lugares maiores, em lugares melhores. Quando Pedro entende, a Bíblia diz que Pedro era um homem arrogante, um homem grosso, um homem explosivo. Quando Jesus passa naquela prova, que Jesus diz: tu me amas? Ele disse: eu amo, então apacenta. Tu me amas, Simão Barjonas? Eu amo, então apacenta as minhas ovelhas. Quando ele diz: tu me amas, Senhor, tu sabe todas as coisas. Ele diz: então hoje é diferente. Eu em ti edificarei uma igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre elas. O que quer dizer? Eu vou te colocar num lugar de honra. Quando ele diz: eu vou te tirar de um lago de charque de lodo e vou te colocar sobre os montes, num lugar de excelência. Tu era humilhado, hoje tu vai ser exaltado. Tu era esquecido, hoje tu vai ser lembrado. Ninguém te dava valor, hoje tu tem valor. Sabe por quê? Porque o meu nome tu vai levar, o meu nome tu vai levar as nações, e vão ser reconhecidos que eu sou o Senhor. Queremos estar aqui, mas temos que passar isso aqui. A igreja tem passado deserto, tem passado vales, mas vai chegar um tempo de bonança na nossa vida. Vai chegar um tempo de bonança que Deus vai dizer: ei, calma-te, vento,
cessa-te o mar e vai ter calmaria na tua vida, e você vai respirar, e você vai levar os teus olhos para o alto, porque se lá é que vai vir o teu socorro, e o teu socorro vem do Senhor todos os dias. É tantas lutas. O apóstolo Paulo fala, lutas por fora e temores por dentro, né? Sim, Tarcísio. Um homem que perseguia a igreja começa a ser perseguido, por quê? Porque ele decidiu servir Jesus. Mas olha como Deus, ele começa a tirar um homem do deserto. Ah, mas Paulo era um homem que era poliglota, era um homem bem conceituado em Roma, em todos os cantos, era um homem que foi instruído por Gamaliel, mas tudo aquilo que ele tinha não serviu para nada. Nada. Ele foi confrontado com aquilo que ele sabia. Aí a Bíblia diz que, indo para Damasco, ele se deparou com aquela luz e caiu cego. E o próprio Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? O Senhor reconheceu: eu sou o Cristo, a qual tu persegues. Quando ele fala para Ananias: tu vai a uma rua chamada direita, porque tem um homem chamado Saulo está orando, e lá tu passa as instruções para ele. Há mais questionamentos. Ele para mim é um vaso escolhido, assim como você também é um vaso escolhido. Se para Paulo foi difícil viver, para você também não vai ser diferente. Se Gideão estava em cima dos montes e disse: desce ao arraial, tu tem que descer para onde? Você tem que descer para o vale, porque lá é um lugar de provação, lá no vale também é lugar de resposta, e quando você subir de lá, você vai ter resposta nos montes. Se você está passando por essa crise aqui, se prepare, porque isso aqui vai chegar. Não quero você chegar aqui sem passar pelos processos, porque é um monte, é um lugar do propósito, porque o vale e o deserto são processos dificultosos que você vai enfrentar todos os dias. Quem nunca chegou a Deus e dizer: Senhor, hoje eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho nem o que comer. Aí o Senhor lembra da promessa que os passarinhos não plantam, mas todo dia eles têm a provisão. Aí vai alguém, bate na tua porta: opa, me trazer uma bênção aqui para você. Eu fiz aqui, ó, um estrogonofe, eu fiz aqui um salpicão, vou mandar aqui uma canja para o pastor. Deus sempre surpreende a gente. Mas aqui, como eu já falei, eu passei por muitas dificuldades de chegar a falar para Deus: Deus, eu tenho aqui, mas eu queria tal coisa. Uma vez eu falei aqui, irmão, assim, essa história. Guilherme era pequeno, e eu falei: Senhor, 6 horas da manhã eu me ajoelhei na minha sala, digo: Senhor, Guilherme chegou comigo e disse assim: pai, você tem trabalho hoje? Eu digo: não, filho. E ontem o senhor fez algum servicinho? Eu disse: também não, filho. Ele disse: sabe o que é? Quando o senhor fizer um serviço e tiver um dinheiro, o senhor compra bife para nós almoçar? Aí tu pensa: como, irmão? Um pai, sabendo que o filho tem vontade de comer uma coisa e você não tem condições de dar, você entra no deserto e você acha que lá onde você está, nesse lugar de isolamento, Deus ele não pode te ouvir. E é diferente, porque lá é uma escola. Sabe o que eu fiz? Eu fui orar e eu falei para Deus: Senhor, meu filho quer comer bife, eu não tenho um serviço, e eu como provedor estou me sentindo tão mal, me abençoa. Irmão, terminei de orar 6 horas, estou tomando café, a campainha, opa, professor, queria falar com o senhor ainda está lavando o ar-condicionado? Estou. Eu disse: quanto é para o senhor consertar, botar gás no ar-condicionado e lavar o outro? Ele disse assim: eu vou fazer X de valor para o senhor. Ele disse: é pronto a que horas? Eu digo: meio-dia está pronto. Ele está aqui, eu vou pagar logo para o senhor. Quando foi 11 horas da manhã, o Guilherme estava comendo bife. A gente poderia entrar no deserto, a gente poderia ficar no vale, a gente poderia, mas quando a gente se submete ao Senhor, Ele coloca a gente nos lugares mais altos que a gente pode chegar. Hoje Deus ele te convida, Deus ele não te chama, Ele te convida. Ele não impõe para você: ei, vem, não.
Se tu quiser, só se você quiser sair hoje desse deserto, desse vale, dar uma nova chance para Ele conduzir a tua vida, não mais ser da tua vontade, não ser da tua maneira, não ser do teu jeito, e deixar Ele sustentar nas mãos dele a tua vida, a tua vontade. Eu quero convidar você a vir hoje aqui na frente, eu quero orar por você. Hoje não é um culto normal, é um culto diferente, é um culto que o Senhor Ele quer trazer pessoas a um lugar mais elevado. Ei, tem pessoas que te olhavam de cima para baixo, vão ter que te olhar de baixo para cima, porque Deus Ele vai fazer você crescer, não na estrutura, mas no conhecimento, em todas as áreas da tua vida. Ei, eu estou satisfeito, mas isso que você está vivendo é pouco diante daquilo que Ele quer te dar. É pouco. Hoje eu consigo olhar aqui pelos olhos da fé pessoas que estudaram tanto para ter tanto, porque já pensavam em muitas coisas, e hoje eu não tenho conseguido, mas Deus Ele vai mostrar que Ele é Deus, e Ele vai começar a abrir portas. Deus Ele vai começar a tirar você do esquecimento, assim como Ele foi com Mefibosete, tirou ele lá de Lodebar e colocou diante do rei, e tomou posse de tudo que era dele. Deus Ele vai tirar você do anonimato, todos aqueles sonhos, projetos que estavam engavetados. Deus Ele vai fazer assim, ó, vai! Escolhe aonde tu quer entrar, escolhe aonde você quer ficar, escolhe a bênção, porque eu sou o Senhor, sou capaz de te dar muito mais daquilo que você possa imaginar. Deus Ele vai fazer assim. A Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. E se essa noite a sua vida estiver alinhada com o Senhor, Deus Ele vai mudar a história a partir de agora. Quero profetizar sobre a tua vida que Deus Ele vai fazer a tua empresa ser reconhecida. Deus Ele vai fazer a tua família ser reconhecida. Por que a família Elise é reconhecida e a minha não é? Eu quero te dizer que ela pode ser reconhecida pelo dinheiro, mas eu quero te dizer que a minha é reconhecida lá no céu. Lá no céu a minha família é reconhecida, assim como a sua. Ela é reconhecida. Ah, isso daí não tem muita importância não, né? Tem muito peso. Sabe por quê? Porque onde você vai passar, você vai refletir a imagem de Jesus, e as pessoas vão olhar para você e vai dizer, barra de Jesus para você, meu irmão. Que Jesus Ele possa te dar um dia maravilhoso, um dia cheio da graça. E hoje a gente tem usufruído de muitas coisas pela graça de Jesus Cristo. Quem está conformado com a vida que você está levando, levante sua mão aí. Quem está satisfeito? Só quem está satisfeito. Amém? A Maria tá, dorme até 10 horas, né? Agora eu vou mudar a história. Quem não está satisfeito, levante a mão. E eu também. Vamos não ser exclusividade, né? Mas eu quero te apresentar um Jesus que Ele deu a sua plenitude por mim e por você. Eu quero te apresentar um Jesus que Ele não deu simplesmente 100% da sua vida, não. Quem concorda que Jesus deu 100% da sua vida por mim e por você? Levante a mão aí. Que Jesus deu 100%, 100%. Está errado. Jesus deu 100, 200, 300, 400, 500%. Fez diferença hoje? Fique de pé.